começar. Vamos. Boa tarde, companheiros e companheiras. Hoje é dia de podcast FETERJ e é com muito prazer que nós estamos aqui nessa quarta-feira para bater um papo sobre um assunto importante, que é o tema 935 do STF, um tema que vem movimentando o mundo sindical. E esse tema, ele fala sobre o reconhecimento da contribuição assistencial aprovada em assembleia pelos trabalhadores. E ela pode ser cobrada de todos os integrantes da categoria, sindicalizados ou não, desde que os sindicatos garantam o direito de oposição. E hoje hoje a mesa tá cheia, gente. Tem vários convidados. A gente está com nosso assessor jurídico, o Dr. Cláudio Goulart, e também presidente do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, Dr. Cláudio. Estamos também com o Gilberto Alencar, presidente do CIEMACO Rio. Estamos com o Francisco, diretor do CIEMACO Rio. E quem vai me ajudar hoje, gente, a mediar essa mesa é o nosso vice-presidente, o Dr. Cláudio Rocha. Então, como é um assunto jurídico, eu gostaria de pedir ao Dr. Cláudio para que ele faça uma introdução e a gente vai dar, depois do Dr. Cláudio, a gente passa a palavra para os nossos convidados dessa quarta-feira. Mas antes, gente, não deixa de curtir, compartilhar e comentar o nosso podcast. Interage com a gente está aqui para tirar tua dúvida, para te dar uma boa tarde, né? Então, doutor Cláudio, eu gostaria de pedir ao senhor para fazer essa introdução para a gente. Boa tarde, Domênica, doutor Cláudio, meu amigo de sindicato, de federação, de tudo que é lugar da área jurídica, Gilberto, aí, presidente do CIEMACO, Francisco, grande guerreiro também na luta aí dos trabalhadores. O programa de hoje ele é muito importante para a área sindical, de forma bem específica, porque é a discussão da questão do custeio das entidades sindicais. Nós sabemos que o movimento sindical sofreu um duro golpe com a reforma trabalhista, o advento da reforma trabalhista. Nós tivemos aí que a contribuição sindical deixou de ser obrigatória, passou a ser facultativo, que na verdade foi o fim da contribuição sindical. Pouquíssimos trabalhadores fazem a contribuição sindical. Depois nós tivemos aí no governo Bolsonaro aí uma medida aí que proibiu os sindicatos de emitirem seus boletos para recebimento da contribuição assistencial, negocial. Foi um duro golpe que nós conseguimos reverter. E estamos agora aí com essa questão do custeio sindical que está sendo muito discutido no STF. Tá? E ela é muito importante, por quê? Porque hoje os sindicatos apresentam pouquíssimas fontes de custeio. Nós temos especificamente a contribuição assistencial ou taxa negocial, temos aí as nossas mensalidades associativas, alguns têm a contribuição confederativa e alguns trabalhadores, pouquíssimos, ainda fazem a contribuição sindical. Então hoje nós teremos uma aula aqui sobre essa questão do custeio sindical e como que as entidades sindicais devem fazer em suas convenções e normas coletivas para garantir o recebimento da contribuição assistencial e manter essa fonte de custeio tão importante, tá bom? Então vamos aprender muito hoje. Retorno a palavra aí para a Domênica aí, comandar os trabalhos aí, Domênica. E hoje a nossa enquete do dia é para você, trabalhador e trabalhadora, né, representado pelas entidades aqui filiadas à FETERJ, né, como o próprio CIEMACO Rio, se você concorda ou não com o desconto da contribuição assistencial. Participa com a gente, participa da nossa enquete, responda. A sua participação para nós ela é muito importante. E mais uma vez eu quero te pedir, né? Não deixa de compartilhar o nosso link, vem com a gente aqui para o podcast FETERJ. E hoje a gente tem uma notícia bem importante para os trabalhadores que prestam serviço de limpeza urbana em Mangaratiba, né, Chico? Nosso companheiro que está sempre lá na luta com o Meirelles, com o nosso presidente.
né? Porque em alguns momentos nós recebemos denúncias dos trabalhadores de lá e estivemos lá participando efetivamente, inclusive no final do ano de 2024 para 2025, né, doutor Cláudio? Onde os trabalhadores estavam com os seus salários atrasados. Na realidade, Domênica, foi a transição de governo, né? Então, sim, causou assim... momento de transição, Exato. Verdade, Chico, bem lembrado. E agora, novamente, a gente teve uma denúncia de trabalhadores que prestam serviço de limpeza urbana, que fazem a varrição de rua, que é um serviço essencial, extremamente importante, e eles estavam com os seus salários atrasados e os benefícios também. Então, para esses trabalhadores que são do município de Mangaratiba, que entraram em contato conosco na FETERG, para reclamar sobre os seus salários atrasados, o nosso presidente, o senhor Meirelles, ele já entrou em contato com a empresa e a empresa se comprometeu em resolver o problema. Então, o nosso momento, né, o nosso momento de notícias para o setor é esse. Se você que é trabalhador de Mangaratiba e ainda está tendo algum problema em relação ao atraso de salário dos seus benefícios, entre em contato novamente conosco, porque a empresa se comprometeu em resolver o problema, tá? E essa participação de vocês é importante, porque às vezes a gente não tem como estar no município, mas por isso nós estabelecemos o nosso podcast, temos os nossos canais de comunicação das nossas redes sociais, no @podcastfeterg, e através do nosso site, no www.feterg.org.br. Lá nós temos o Fale Conosco. Então você que é trabalhador de qualquer município no estado do Rio de Janeiro e quiser entrar em contato conosco, pode entrar. Porque além disso, né, doutor Cláudio Goulart, Cláudio Rocha, eu estou com uma dobradinha de Cláudio, ai meu Deus, Gilberto, a abrangência da FETERG é estadual. E nós temos sindicatos filiados, que são de outros municípios, mas eles são filiados a nós, então às vezes a comunicação é mais rápida. Então os nossos canais estão aí para isso, para você realmente usar, tá? Vem com a gente, não deixe de participar. E hoje, a nossa campanha do mês, além de ser sobre a eliminação da violência contra a mulher, que o dia... Só um minutinho, gente, porque tem um script aqui, né? Eu tenho que seguir. Que é o dia 25 de novembro, onde a gente precisa lembrar desse dia que é super importante. É o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Uma data em que nos convoca, gente, a refletir sobre uma realidade dura e urgente. Milhões de mulheres ainda enfrentam agressões físicas, psicológicas, sexuais e econômicas todos os dias. A violência contra a mulher não tem desculpa, não tem justificativa e ela tem que acabar. E é hora de romper o silêncio, apoiar as vítimas, cobrar políticas públicas e educar para o respeito. Cada atitude conta e conta muito, e cada voz importa. E juntos a gente pode construir uma sociedade mais justa, segura e igualitária para todas as mulheres. E além disso, do dia 25 de novembro, que é sobre a nossa campanha do mês, também temos a campanha do Novembro Azul, né? Homens presentes nesta mesa, nossos ouvintes, nossos trabalhadores, porque assim, é mais natural o homem não dar atenção, né? Sim. E esse mês é um mês de conscientização, que é o Novembro Azul, é um mês que vai muito além da cor, é um mês de chamado à prevenção. E essa campanha tem como foco a conscientização sobre o câncer de próstata, o segundo tipo mais comum entre os homens. Então vocês que estão nos ouvindo, se atentem a isso, cuidem da saúde, é um ato de coragem. Eu sei que para os homens é mais constrangedor, mas é necessário. Então bora quebrar esses tabus, falar sobre isso, incentivar exames, porque prevenir sempre vai ser o melhor caminho. E a gente, né, Gilberto, todos os anos a gente faz a nossa campanha do Novembro Azul, nós temos o nosso evento, onde a gente chama especialistas para palestrar e conscientizar os nossos trabalhadores e funcionários, né, sobre essa campanha do Novembro Azul. Verdade. Né? Esse ano vai ter?
Olha, estamos já nos preparando para fazer o nosso Novembro Azul. E é importante, Domênico, mais ainda, chamar a atenção do que você acabou de falar aí, de que é constrangedor mais para o homem. Eu acho que mais constrangedor não é nem fazer os exames, é você ter que admitir para alguém que você está com um câncer de próstata. Isso é muito mais constrangedor. A gente precisa fazer essa campanha de acolhimento também, né, Gilberto? Sim, sim. De acolhimento, porque realmente o homem já tem aquela situação do eu sou mais forte, eu não choro, eu isso, eu aquilo, uma grande bobeira, né, gente? Eu choro dessa, ainda há pouco eu tava chorando lá na sala, Francisco, quando você chegou. É, muito. Mas eu tava chorando porque eu tava falando com meu pai. É por isso que os homens têm um problema mais sério de visão, né? Porque não chora, as lágrimas não limpam as vistas. Gente, deixa eu dar uma boa tarde aqui pro nosso amigo, companheiro de toda semana, nosso amigo Yuri. Vitor Yuri tá conosco. Só vitória. Boa tarde, companheiro. Só vitória. Também está conosco participando do podcast através da internet o nosso diretor Wilton Peixoto, de Volta Redonda. Boa tarde, Wilton. Abraço, Wilton. A gente está te esperando aqui, hein? Já tem sua data marcada para o próximo podcast. Se eu não me Esqueci engano, de você não, hein? E aí, Wilton? Esqueci de você não. Então, doutor Cláudio Rocha, que hoje eu estou com uma dobradinha de Cláudio, né? Eu tenho que lembrar qual Cláudio que eu vou falar, mas é Cláudio Rocha. Eu gostaria que a gente começasse agora sobre o nosso debate, e como eu falei, né, é um assunto muito mais jurídico. Eu gostaria que o senhor mediasse o nosso debate e desse continuidade. Eu faço até uma proposição, Gilberto, Chico, Domênico. O Dr. Cláudio Goulart faz uma apresentação sobre o tema, vai fazer um breve histórico, e à medida que ele for falando, se a gente tiver alguma dúvida, algum questionamento, a gente pede licença e vai transformando num bate-papo. Da mesma forma, Léo, o Léo é o nosso amigo que fica ali por trás das câmeras, se forem surgindo aí alguns questionamentos, você aí, a Domênica aqui, a gente vai levando para o Cláudio Goulart e transforma num grande bate-papo, tá bom? Então a discussão é o tema 935 do STF, que declarou a constitucionalidade da contribuição assistencial, desde ter garantido o direito de oposição do trabalhador. Né? Então, eu vou passar a palavra aí ao nosso professor de hoje, aí, o Dr. Cláudio Goulart, que é presidente, como a Domênica falou, também é presidente do Sindicato dos Advogados, ou seja, a federação está muito bem de advogado, né? Doutor Cláudio, o tempo é seu. Bom, primeiramente, aí, obrigado aí pelo convite, bom dia, Domênica, né, nossa apresentadora, né, meu xará, né, que é o Dr. Cláudio Rocha, que também é vice-presidente da federação, né, já há muito tempo lá junto com a gente, né, nessa batalha, né, no movimento sindical. Meu amigo, meu presidente, né, na realidade, Gilberto, né, qual sou assessor jurídico lá, o Francisco. Boa tarde. Inclusive tivemos segunda-feira uma audiência junto em relação, vem também muito disso, né, da intervenção de outros sindicatos em categoria que ele não representa, né, e a gente chega também a um certo momento que a gente não tem mais paciência, que o Ministério Público pediu uma audiência presencial e não comparece, enfim, né, a gente já não tem muito mais paciência para isso, o inteiro vi em ação que nada tem a ver. Bom, em relação ao tema 1118, desculpe, 1118 é outro que eu vou falar do 935, né, que quando num processo, no embarque de declaração no Supremo Tribunal Federal, havia uma discussão da legitimidade ou não da contribuição assistencial. Esse debate veio através de um embarque de declaração de uma federação, e aonde que o Supremo, através de Gilmar Mendes, e que estava relatando esse processo, né, o Barroso também fez uma intervenção, e o tema ali foi focado no seguinte: o custeio sindical terminou com o advento da contribuição sindical, ou seja, é aquele imposto chamado imposto sindical, onde que os sindicatos tinham 60% da arrecadação dele, isso era em todo o Brasil, cada categoria tinha aquele percentual de 60%,
os 15% iam para a federação, 5% iam para a confederação e os 20% iriam para o governo. No primeiro governo do Lula, né, importante que se diz isso, o primeiro mandato dele, ele fez a seguinte equação: dos 20% que eram direcionados no imposto sindical para o governo, ele retribuiu isso aqui, os 10% seria para as centrais sindicais. E esse percentual foi tirado na quantidade de sindicatos, federações e confederações filiadas, né, à central sindical. E esse percentual passaria, então, para essa divisão, era proporcional a cada central sindical. Eu vou dar um depoimento que eu sempre fui contra o imposto sindical, né? Porque com o imposto sindical criou-se o sindicato, 10 sindicatos dentro de uma sala de 14 metros quadrados que não atuavam, viviam somente do imposto sindical, né? E quando veio a reforma trabalhista que realmente tirou isso daqui, os sindicatos, na realidade, tiveram que ter um novo comportamento, eles tiveram que ter uma nova atuação diante da sua representatividade, né? E o que se deu isso? Bom, com isso as federações realmente perderam a fonte de custeio, as confederações também, e o governo deixou de arrecadar, até porque não tinha nem que participar, né? O governo não tinha nem que participar com 20%, mas, enfim, deu para a central, que eu também sou contra, né? Eu acho que a central já tem que viver também dos sindicatos filiados, né? Grande parte de representantes a gente sabe de centrais sindicais, você queria encontrar ele, ia para o exterior, né? Não encontrava ele dentro do sindicato. Então isso foi um viés que se deu no movimento sindical. Para quê? Para que o sindicato então participasse realmente, né, a representar a sua categoria profissional. Muito bem, no tema dessa discussão descendente, o processo é 1000 então, não lembro, é 1400 e pouco, né? O Barroso levantou uma questão de ordem dizendo o seguinte: olha, a fonte de custeio dos sindicatos, das federações e das confederações acabou. Qual é o meio de sobrevivência que o sindicato vai ter se não tiver uma legalização, uma autorização expressa para que eles possam ter uma fonte de receita? Então, nesse viés, foi dado, então, por unanimidade, um voto, se eu não me engano, foi até um voto virtual, né, dizendo o seguinte: bom, fica autorizado a contribuição assistencial, desde que na Assembleia, se aprovar, a Assembleia aprovar o desconto assistencial, seja ele dado o direito de garantia, né? Muito bem, de oposição. Então, você, na cláusula da convenção, quando você estipula aquele valor, qual seja aquele valor que está ali, num parágrafo ou numa letra que for, você tem que dar o direito de oposição e dizendo qual é o tempo que você tem que dar. Nós, no sindicato, já há muitos anos fazemos isso. Nós lá, no sindicato de ACEI na federação, nós damos o direito de oposição durante 10 dias. Aliás, no sindicato de ACEI a gente até era formulário. Eu fiz o formulário, o trabalhador só chega lá e preenche, qualifica e entrega. Ele não fica nem 2 minutos na fila, né? Então, esse viés foi dado nesse sentido. O que se tem hoje, lá pelo senador Marinho, que também está querendo terminar com essa tal contribuição, forçando uma lei para acabar definitivamente com a contribuição assistencial, né? É porque também tem aquele viés que eles estão querendo o sindicato incomoda. O sindicato que é atuante, ele incomoda. Então, isso foi dado de que forma, né? Bom, eu termino com o imposto sindical, aí falando uma linguagem mais, Gilberto, para os trabalhadores, o imposto sindical, ele não terminou, ele é facultativo. Se o trabalhador der a autorização expressa para o seu sindicato, ele tem o direito de cobrar, né? E eles queriam fazer da mesma forma com o assistencial. Por isso é que nesse tema, que é uma repercussão nacional, é uma súmula vinculante, né, que é 935, ele diz dessa forma: na Assembleia, aprovada a contribuição assistencial e o valor dela declinado, terá obrigatoriamente que estar convencionado o direito de oposição, né? Então, os sindicatos, né, que realmente atuam,
né, que são atuantes, que vão para as suas categorias, né, informar, né, o seu trabalho, né, ele, obviamente, vai aderir, né, os seus representantes, né, para dentro do sindicato. Né. Muita gente confunde também, ô Gilberto, e eu tenho visto isso em algumas audiências, né, que tem, inclusive, sustentação oral, que a gente tem feito no tribunal, nada tem a ver com a taxa associativa. A taxa associativa é liberal. Se você vai lá no sindicato, você tem que autorizar, fazer uma ficha autorizativa, né, que é uma autorização expressa e de concordância, para que você, então, se associe. E a contribuição à taxa associativa é uma deliberação do sindicato. Obviamente que tem que ser um percentual, né, legítimo. Né? Não vai botar um trabalhador que ganha na nossa categoria, que é o salário, em média, acho que são uns 1.600 e pouco, não é isso? 1.700 e pouco. Você vai fazer uma contribuição assistencial, a taxa associativa, de R$100 por mês. É inviável. Né? E, obviamente, quando ele associado, quais são os retornos que ele tem. Né? O Gilberto depois pode até falar sobre isso. Então, o que eu quero deixar bem claro é o seguinte: a contribuição assistencial, o direito de oposição, e aí há um esclarecimento que há de ser feito, é o seguinte: federação, por exemplo, a nossa federação, a FETES, se salvo o melhor juízo, o Cláudio Rocha, meu amigo, pode me corrigir, eu acho que são 28 municípios que não têm sindicato na base. O nosso entendimento com o Ministério Público do Trabalho foi feito o seguinte: os municípios que nós representamos e que estão fora da capital, da sede da federação, ele pode ser dado o direito de oposição através do e-mail. Nós também sabemos da pressão que as empresas fazem, né, em cima dos seus trabalhadores para que eles realmente vá ao sindicato e façam o direito de oposição. Né? Enfim, então nós aceitamos isso, que é uma coisa viável. Você não vai lá no norte do estado, por exemplo, lá em Miracema, que não tem um sindicato, em Pada, que não tem um sindicato, e que tem uma empresa prestadora de serviço, né, que a federação representa, você pedir a esse trabalhador que venha na cidade do Rio de Janeiro fazer direito de oposição. Então, que ele o faça de próprio punho, remeta, né, por via, né, de e-mail. Né? Então, eu já chegando ao final, aqui fico à disposição para as perguntas, né? O trabalhador também tem que se conscientizar o seguinte: é obrigação do trabalhador se associar, né, para que ele possa ser legitimamente representado pela sua entidade sindical. Não é só cobrar o sindicato, não. Né? Porque todo o contrato que você tem, que na realidade você faz um contrato com o sindicato, em tese, né, quando você se associa, é para que ele represente. E o importante é que eu deixo aqui para você o seguinte: todo direito que nós adquirimos gera uma obrigação. E se eu tenho o direito e conquistei a presidência do meu sindicato específico de advogado, eu tenho obrigações a realizar, como todos nós. Né? E na verdade é o seguinte: você, né, que contribui para o sindicato, você tem o legítimo direito de cobrar ele, né, os serviços que ele pode prestar. Né? Agora, não adianta você não ser associado, né, não ser contribuir para o sindicato, ter o direito de oposição, e você vai no sindicato pedir assistência a ele. A legislação determina que você vai ser cobrado dos honorários de sucumbência. Ele vai fazer ação, mas você vai ter que pagar ao trabalho do sindicato, até porque todos nós vivemos de salário. O sindicato tem os seus diretores que estão lá trabalhando, os funcionários, sua rede social, né, a sua movimentação. Então, ele tem os seus advogados que ele paga. Vai pagar isso com o quê? É o trabalhador que tem que pagar. Para isso, a necessidade do trabalhador estar associado ao sindicato. E aí, fico à disposição. O doutor Cláudio fez uma colocação de uma determinada situação. Eu vou fazer um questionamento para o Gilberto, para o Francisco também quiser participar, Francisco, que é muito importante. É sobre essa questão, doutor, do direito de oposição. Porque da importância da oposição ser realizada de forma presencial.
porque individual e presencial. Porque existem sindicatos que aproveitam essa oportunidade do direito de oposição para apresentar para o trabalhador a entidade sindical, porque muitos trabalhadores não conhecem o sindicato. Ao mesmo tempo, eu vou fazer a pergunta para o Gilberto, que é o seguinte: Gilberto, como é que vocês lidam quando o trabalhador vai fazer uma oposição no sindicato? E aí eu já vou conectar o Dr. Cláudio para responder também, porque nós sabemos, vou chamar de Cláudio, meu amigo, nós sabemos que existem vários empregadores que incentivam que o empregado faça esse jeito de oposição. A gente tem notícias, às vezes, que o empregador até manda os trabalhadores numa van, num automóvel, quer dizer, não libera o trabalhador, às vezes, para resolver o problema familiar, mas libera o trabalhador, incentiva, até faz esse transporte, praticamente obrigando. O que pode ser feito em relação a esses trabalhadores? Então, primeiro, Gilberto, como é que você faz em relação aos trabalhadores que vão ao sindicato e que não conhecem o sindicato fazer essa oposição? E depois, Cláudio, como que a gente deve fazer em relação a esses trabalhadores que vão praticamente constrangidos, coagidos pelo empregador na entidade sindical para fazer essa oposição? E da importância dela ser feita de forma presencial, de você ter oportunidade de constatar isso. Passando a palavra para você. Vai lá, Gilberto. Bom, gente, boa tarde a todos que estão aí presentes, né, doutor Cláudio Rocha, Cláudio Goulart, Domênica, Francisco, e dizer o seguinte: muita satisfação de estar hoje participando aí desse podcast. Eu acho que isso é importantíssimo para que os trabalhadores realmente possam ter um entendimento melhor sobre essas questões, que muitas das vezes é direito dele e ele não sabe, né? Todos nós temos direitos e deveres. Gilberto, Sim. eu já atendi trabalhador que falou assim pra mim: eu não sei nem por que eu trouxe, eu só sei que a empresa mandou eu assinar o documento e entregar. Sim. Às vezes o trabalhador realmente não sabe nem por que está fazendo a carta de oposição. É verdade, Domênica. Olha só, lá no nosso sindicato de asseio, nós costumamos nessa época fazermos um vídeo informativo com a importância dessa contribuição para o sindicato, tá? E também para o trabalhador, porque a importância não é só para o sindicato, não. A importância é do trabalhador, ele precisa ter um atendimento, precisa ter uma assistência. E como é que se mantém as portas abertas para dar essa assistência a esses trabalhadores? Como é que você consegue manter, né, funcionários, advogados, enfim, para poder dar essa assistência que esse trabalhador precisa? É preciso que você tenha algo sustentável, isso tem que ter financeiro. O mundo é capitalista, não tem jeito. O mundo precisa de financeiro, precisa de capital para poder se sustentar. E nós não somos diferentes do sindicato. Então eu digo assim, quando a gente tinha o imposto sindical, né, que acabou praticamente, vamos dizer assim, entre aspas, já não acabou, mas enfim, que ficou bem à vontade aí, para que os trabalhadores tenham que ir dar essa contribuição lá, pessoalmente autorizar. Isso já foi realmente estrategicamente feito para tirar mesmo os poderes, tirar poder do sindicato. Os sindicatos fecharem, muitos sindicatos fecharam as portas. Trabalhadores hoje procuram um sindicato para resolver seus problemas, não tem sindicato, não tem uma representatividade. E isso ele fica à mercê de quem? À mercê do patrão. É o que realmente se esperava, né? A intenção era essa mesmo. Então, aqueles sindicatos que faziam um trabalho sério, eu concordo com o Dr. Cláudio de parte, né, que isso foi bom para que os sindicatos se reinventassem. Sim. E aí aqueles que conseguiram se reinventar bem, aqueles que não conseguiram, fecharam as portas. Né, exatamente, aqueles que atuavam. Assim, a gente, semana passada, né, Dr. Cláudio, a gente até tocou num assunto, que assim, a gente estava falando sobre a jornada de trabalho, semana passada. E a gente comentou aqui na mesa que o trabalhador, ele está lá, claro, ele não tem obrigação nenhuma de saber como é o nosso trabalho internamente. Na verdade, ele só quer saber o final, que é quanto foi o reajuste do percentual de aumento salarial daquele ano, né? E quanto foi o aumento do ticket. Sim. Fora isso, ele não sabe todas as demandas que a gente tem todos os dias, como a gente às vezes tem que sair daqui e ir para Mangaratiba. A gente sai cedo, porque o trabalhador está no posto de trabalho, ainda mais os varredores de rua, cedo.
E a gente tem que estar lá, porque a gente tem que encontrar com ele antes dele sair para trabalhar. Porque se for necessário, a gente faz uma paralisação, a gente vai apoiar ali, a gente vai dar o que precisa. E tudo isso a gente faz como? Com custeio. Tem que ter o custeio, não tem jeito. Pois é. Só que o trabalhador, ele não sabe disso, ele não sabe como é o que a gente faz dentro do sindicato. Ele não sabe como é todo o trâmite de negociação coletiva, quantas reuniões tem que ser feitas. Para manter os direitos dele. Para manter os direitos, porque não é só o aumento salarial que a gente mantém. Toda a luta que a gente já teve durante todos esses anos para chegar até agora, como a gente está falando sobre a jornada de trabalho. Se fosse pelo patrão, quantas horas o trabalhador trabalharia semanalmente? Eu acho, Domênico, que existe essa cultura, né, patronal, de achar que é o patrão que dá o aumento, que dá esse ou aquele benefício. Não. Né? Isso é conquistado com muita luta. Né? Mas o trabalhador ele não consegue perceber isso. Né? Então o que acontece? Eu recebi uma senhora lá no sindicato que foi pedir para retirar a contribuição dela e ela disse que o sindicato não representava, que ela nunca tinha precisado do sindicato. Eu falei assim, poxa, eu queria que a senhora viesse aqui pedir para tirar os 7,5% que o sindicato lutou e conseguiu para a senhora de aumento. A senhora não vem aqui para isso. A senhora não vem aqui pedir para tirar o aumento do seu ticket. Agora, a senhora está vindo pedir aqui para tirar R$15, que é uma contribuição assistencial, que é para manter isso aqui aberto para lhe atender, para lhe dar assistência. Ai, Chico, eu quero falar, porque assim, Olha, né, eu sou trabalhadora. Sim. Eu não sou dirigente sindical. E antes de eu trabalhar na federação, eu trabalhava no segmento de diversão. E eu atuava muito no sindicato, tanto que eu consegui o trabalho na federação através do banco de empregos do sindicato, que representava a minha categoria na época. E eu sempre me envolvi, porque eu sempre participei muito, e assim, hoje eu ainda tenho muito contato com todas essas meninas que eram trabalhadoras do segmento de diversões, que era o segmento que eu atuava. Sim. E eu falo para elas, vocês precisam conhecer o sindicato. O sindicato não é só realmente a convenção coletiva. O sindicato, você tem inúmeras possibilidades através do sindicato. Só que, ainda assim, a gente tem essa luta, né? Então, também, deixa eu Conclui, Gilberto, eu falo pra caramba eu vou também, tentar né? concluir aqui, porque eu também falo. E aí é complicado. E o tema é polêmico, realmente, tá? Mas aí, vocês fizeram com algumas perguntas, um questionamento, que eu preciso expor aqui o meu ponto de vista, né? Então, vamos lá. A gente tem essa questão da retirada do imposto. Isso aí foi prejudicial para quem? Prejudicial para o trabalhador. Também. Né? Principalmente para o trabalhador. Os sindicatos, eles vão fechar as portas? Vão fechar as portas. Mas eu te pergunto, quem é o maior prejudicado nessa brincadeira toda? É o marisco, né? E a onda batendo lá entre a pedra e o marisco no meio. Então, o que vai acontecer? Isso tudo impactou muito os sindicatos. E quem perdeu no final, porque os sindicatos que fecham é a categoria que deixa de ser assistida. Não é isso? Então, o que vai acontecer? A gente tem os nossos prós e os nossos contras. Então, acabou o imposto, acaba a assistência, e isso acaba também dando uma certa obrigatoriedade dos sindicatos assistirem esses trabalhadores através de um certo custo. Né? Como o doutor Cláudio bem colocou aqui. Bom, antes você assistia o trabalhador, o custo de tudo que ele ganhasse ali na ação era dele, acabou, fim de papo, o sindicato tinha obrigatoriedade, de uma certa forma, de assisti-lo. Abria ação, entrava com ação, enfim. Hoje, se abre um precedente para quê? Para que você, o sindicato, possa cobrar desse trabalhador os honorários, por ele não ser sócio. E aí? Quem é que sai perdendo nisso? É o trabalhador no final. Na verdade, então, né, Gilberto, é sempre essa pressão para que o trabalhador seja prejudicado. E você faz com que esse trabalhador fique contra o seu sindicato, fique contra o sindicato. Então, é toda uma manobra feita realmente para tirar a credibilidade dos sindicatos. Essa é a manobra. Mas, enfim,
Vamos lá. Aí a gente tem a outra questão que também foi perguntada aqui por vocês. E como é que é feita essa questão dessa oposição ao sindicato? Nós temos lá um formulário, o qual a gente fornece esses trabalhadores, eles não precisam trazer cartinha, até porque o que está acontecendo hoje? É aquele ato antissindical. As empresas fazem as cartinhas, as cartinhas e obrigam os trabalhadores a irem ao sindicato, fazer oposição e tem mais, sabe o que eles fazem? Ainda pedem que esses trabalhadores levem o comprovante de que foram realmente ao sindicato fazer essa oposição, sabe? Isso é preciso acabar. Na verdade, Gilberto, é porque vem de uma cultura de que as nossas conquistas, na verdade, elas se transformam em favores do empregador. Sim. Não é, o reajuste não é uma conquista do sindicato, é um favor do empregador. O doutor Cláudio deve ter passado por isso no passado, porque as negociações coletivas, a database é 1º de março. Dificilmente você consegue fechar o reajuste no 1º de março. Então você vai negociando no março, abril, às vezes você vai fechar em maio. O que o empregador faz? Dá um aumento espontâneo para compensar. Então, se o empregador sabe que a inflação, sabe que a negociação está caminhando para 6, 7%, ele dá um aumento de 5%, aí quando sai o aumento, mas ele só deu esse aumento de 5%, ele sabe que vai vir 6 ou 7% do sindicato. Quando sai 7%, aí o empregado fala assim, o sindicato só me deu 2%, o meu empregador me deu 5%. Exato. E aí, doutor Cláudio, e aí a importância de, como você falou, de que a sua oposição seja feita de forma presencial, para que o jurídico, para que o próprio sindicato possa constatar que aquele trabalhador ele não tem noção do que ele está fazendo ali direito, ele não tem ainda um senso crítico do papel da entidade sindical. E o que o sindicato pode fazer em relação a essas empresas que incentivam esses empregados a estarem sempre indo lá fazendo essa oposição? Olha, Cláudio, é até bom essa pergunta, Vinha, porque é o seguinte, existe na Constituição que você, da legalidade e ilegalidade, você se opor, né, às associações. O sindicato é uma associação. Eu tenho falado diversas vezes com o Gilberto o seguinte, você constatou isso daqui, né, é você entrar direto com uma ação e chamar o Ministério Público nisso aqui ou fazer uma denúncia ao Ministério Público. Existe um outro tema muito importante, que é uma súmula vinculante, né? E que é o tema 1118, que eu acho, o Cláudio Domênico, é importantíssimo se falar, que o sindicato hoje nunca teve tanto poder de fogo como tem através do tema 1118. Por isso que eu estou falando, no momento que você tirou o imposto sindical, existiu agora, e isso já foi aprovado, isso já está, é súmula vinculante, né? Então, inclusive tem um decreto, inclusive do Lula, também, dizendo também, o Tribunal de Contas também, que isso é um tema que vem, sucessivo junto com o tema 1118, de você nas licitações, principalmente no ente federativo, você não pode usar normas coletivas diferentes daquela contratação. E aí vem a lei anti-corrupção, fraude de licitação. Então, esse tema 1118, nós inclusive tivemos presente lá em São Paulo, o Roberto Santiago fez essa interdição, eu fiz uma parte junto com ele, é pena que eu não pude estar no outro dia, a procuradora... Eu assisti. A procuradora esteve aqui, né, eu falei exatamente sobre o que a gente veio falar, ela inclusive falou para mim que eu dei uma aula. Né? Agora, quando se pegar qualquer imposição da empresa ou qualquer ente que você faça diante do trabalhador, isso é uma ameaça que você está fazendo. Na realidade é uma ameaça. Né? Isso está previsto, né? Tanto no Código Penal quanto na política antissindical. Né? De você impedir que aquele trabalhador tenha acesso à sua entidade sindical. Né? Por isso que eu estou falando. Hoje, os sindicatos estão com poder na mão que eles não fazem ideia do que tem na mão. Os instrumentos estão sendo garantidos pelo Supremo Tribunal Federal. Então o sindicato hoje fala assim, eu tenho poder de negociar? Tenho. Nós na convenção, abri aqui um ar, na nossa convenção está lá,
A legislação diz, com a reforma da CLT, isso não tem mais obrigatoriedade de fazer a homologação do sindicato. Nós colocamos. Vamos lá, a imposição nossa lá vai ter trabalhador que tem sucessivamente 12 meses consecutivos de trabalho na mesma empresa, a rescisão dele tem que ser homologada pelo sindicato e também pela federação. Né? Então o sindicato está com poder na mão, entendeu? Muito forte, né? De autorizar a seus constituintes a ter sua atividade dentro daqueles princípios que estão regidos, inclusive, pela norma. A norma é seletista e pelos instrumentos coletivos. Né? Agora, é o que eu estou falando, não adianta o sindicato ficar entre quatro paredes. Eu sou do mundo que eu vim há 44 anos, comecei no sindicato do metalúrgico, quando nós fazíamos greve, nós íamos para a porta da fábrica. Não tinha celular, né? Não tinha celular, não, telefone, para você ter um telefone, um custo altíssimo para você ter um telefone. Né? O que a gente fazia com o delegado sindical? O delegado sindical ele tem que estar presente no sindicato, ele tem que saber ler uma convenção coletiva para ele ir para a rua discutir. Não adianta você botar um delegado sindical dentro do sindicato que ele não sabe nem orientar aquele trabalhador que vai lá e dizer o que a norma tem. É o que você acabou de falar. O sindicato só dá um aumento de ticket, não. O sindicato tem uma série de benefícios que tem ali. Tem plano de assistência médica, tem plano odontológico, tem o benefício social familiar. Tem que explicar isso ao trabalhador. Porque o dinheiro da associação, na verdade, para quem se associa, nem chega aos pés de pagar um terço do que ele tem como benefício. Então isso tem que ver. Eu cansei de atender, aí, ainda na época ainda do Meireles, Gilberto também. Trabalhadores, quando chegavam lá, quando a gente faz essa assembleia, o Gilberto cansou de fazer a assembleia. Eles pediam para ele filmar. Sim. Ele dizia, não, o sindicato me representa. Somente da Petrobras. Gilberto, eu parava, falava com eles, no final ele pedia desculpa para a gente. Com certeza. E são trabalhadores de alto nível, né, que prestam um serviço dentro da Petrobras. É a cultura, né, doutor? É a cultura né? Então, de sindicato, né, do passado. Como hoje você tem, né, de um modo geral, né, eu estou falando todo o Brasil, né, e isso se deu, falando a você, 44 anos dessa atividade, se deu em decorrência do imposto sindical. Isso se deu pelo imposto sindical. Nós ainda pegamos ainda a ação, Gilberto Sabino está me acompanhando, de sindicato querendo intervir em categoria profissional nossa. Por quê? Porque não vão na base. Eles querem pegar o filé mignon. Entendeu? Quer pegar o filé mignon. E nós estamos derrubando toda ela, inclusive já no TST. Né? Então, um sindicato que vai para dentro das suas bases e que tem como andar, entendeu? Tem como fazer, eu duvido que o trabalhador vá no sindicato para dirigir a oposição. Né? Agora, isso também já veio à tona, que em São Paulo, né? São Paulo foi dado direito de oposição do sindicato comercial, deram um dia. E tinha mais de 50 mil trabalhadores na fila. Jesus. Nós demos 10 dias de oposição depois do registro da convenção coletiva. Isso vai em média 20 dias. O trabalhador já tem ciência para ir ao sindicato. E nós recebemos, inclusive, anterior a que a norma coletiva seja registrada. Então, nessa oportunidade que o trabalhador vai lá, você tem que ter um corpo de diretores, de delegados. Vem cá, senta aqui. Você sabe que você está abrindo mão de você não ser sócio? Você está abrindo mão de você não dar essa contribuição, o que você pode perder? Eu duvido que o trabalhador não recua. Agora, eu queria tirar uma dúvida do Dr. Pode Cláudio, falar. aproveitando aí a oportunidade. Assim, a gente percebe que o trabalhador ele tem muito medo, né? O patrão geralmente ele usa de ameaça. E nós já tivemos um caso lá que o cara foi demitido, o trabalhador foi demitido, porque ele pegou um material nosso e distribuiu para os colegas no setor de trabalho. Né? O senhor falou dessa previsão aí da questão Do Supremo. da prática antissindical, enfim. A gente poderia amarrar isso em convenção coletiva para que a gente consiga dar uma garantia a esse trabalhador, assim, no caso dele for ameaçado por qualquer atitude de prática antissindical? Se o sindicato patronal concordar, o problema é você convencer o senhor, né? Outra coisa, o direito é objetivo. O direito subjetivo que eu digo é que você tem tese, você está maculando todo jeito. Né? Mas eu estou falando, você tem uma atitude muito melhor do que isso.
né? É o que eu estou falando. No momento que você tem um trabalhador que chegue lá no sindicato, aqui na federação, e ele vai ao Gilberto, vai ao diretor e denuncia isso daqui, primeiro, é você chamar um corpo jurídico. Não adianta, eu estou falando para vocês aqui que eu sou presidente do sindicato também. Entendeu, Cláudio? O Cláudio sabe disso, ele inclusive trabalhou na eleição lá e sabe disso. Por mais que eu conheça o sindicato, sei o que está dentro dele, eu não emito nenhum parecer sem chamar a minha procuradoria. Eu tenho um procurador estatutário, o Cláudio conhece a minha procuradoria, são professores universitários de mestrado, por mais que eu saiba, eu peço o parecer deles, junto comigo, para a gente debater. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu venho falando isso já há longo tempo, o sindicato hoje, 80% é o corpo jurídico. 80% hoje do sindicato, qualquer sindicato de federação, é o corpo jurídico, todos sabem disso. Tudo demanda em cima da gente. Tudo demanda em cima da gente. Né? O que vocês têm que fazer, já que vocês fazem, é política. Política o quê? Vocês partirem para a base. Encontrou o problema, é o jurídico que vai resolver. Esse é o trâmite que o sindicato tem que ter. Né? Empresa que age dessa forma, passa isso para a gente. Chamar esse cara dentro de uma ação, para mim, eu faço isso com o maior prazer. Eu fico 24 horas acordado para ver. Como o Gilberto já cansou de ver, ele às vezes sai do audiência sem merece, doutor, só passou um pouquinho do limite. Eu já não tenho mais, como é que se diz, o termo popular nosso saco, para trás. Aliás, eu estou chamando o juiz de excelência e ministro do Supremo de você. Acabou a paciência, acabou a paciência. Gente, posso falar aqui rapidinho? Porque a gente está tendo interação dos nossos participantes. Internautas. Isso, né? Não posso falar aquela coisa que eu falei antes. Essa não, vocês têm que ficar quieta. Mas eu queria desejar boa tarde para o Antônio Nascimento, para o nosso diretor Flávio de Castro Brinho, para a Lola da Paz, nossa companheira, para o Luizinho da Teixeira, nosso companheiro, o Wilber, nosso companheiro. Delair também fez uma colocação aqui falando que o sindicato tem sim que estar presente na base, né? Ele é nosso companheiro de luta também, né? Boa tarde, Delair. Dá uma boa tarde para a Isa Oliveira, para o Adriano Marques, nosso companheiro também, para o Edson Luiz, vocês que estão nos assistindo. Compartilha nosso podcast, curte, comenta. A gente tem o nosso Instagram, o @podcastfeterge. Segue lá, ou no Facebook também, né, o Podcast Feterge. Porque como a gente vem falando todas as semanas, a gente tem feito esse podcast porque a representação da federação é estadual. E aí a gente não consegue chegar a todos os trabalhadores, né, de uma forma rápida. Só que hoje, graças a Deus, tem a internet, tem os meios de comunicação, né? Então, assim, a gente pede mesmo para que você compartilhe, curte e comente para que o podcast chegue. A gente quer alcançar você que é trabalhador das regiões do interior do Rio, daqueles lugares lá que são divisa, né? Divisão de Espírito Santo, Minas. Então vem com a gente, não deixa de participar, tá bom? Eu queria agradecer a vocês, né? A gente já está chegando ao final desse podcast. Francisco, foi muito bom ter você conosco. Obrigado, amigo. Gilberto, meu companheiro de luta, né? Obrigado. Papaizinho da Maitê, linda. Dr. Cláudio Goulart também, meu companheiro de luta. E o tema 935, né, que está sendo o tema que a gente está discutindo hoje, ele é uma conquista, né, para todos nós, porque garante a constitucionalidade desse desconto da contribuição assistencial. E é uma hora que a gente precisa, você que é trabalhador, trabalhadora, fortalecer o seu sindicato, né, que é com a sua participação. O sindicato está de portas abertas por causa do trabalhador, não tem jeito. E é para o trabalhador, né?
A gente está aqui também para, junto com o trabalhador, continuar nessa luta, né? A gente não faz só campanha salarial, claro, a gente quer receber aumento, a gente quer ter nossos direitos garantidos, mas a gente também tem os benefícios que não são só o aumento salarial, né? E a gente também tem assistência jurídica, né, doutor Cláudio? Quantos dos nossos trabalhadores têm ações conosco, ações coletivas? Quantas demandas a gente não já fez nesse Rio de Janeiro afora, né? Bastante, né? Então, assim, esse tema, ele é importante por isso, porque é um tema que você, trabalhador, ajuda a fortalecer o seu sindicato. E eu gostaria de passar para você, doutor Cláudio. A gente tem algumas outras interações, né, no nosso Facebook, para você fazer as suas considerações, e depois o Gilberto, o doutor Cláudio, o Chico, fazer as nossas considerações. Léo, muito obrigada mais uma vez por estar conosco, nosso companheiro aqui também, que faz toda essa parte dos bastidores, né, Léo? Me ajuda pra caramba também. Eu vou abrir um rápido parênteses aqui para falar com o nosso companheiro Adriano Nascimento, não é isso? Isso, Adriano. Que ele é salva-vida, ele é guardião de piscina, que é representado pela federação, tá? E nós temos na nossa programação, Adriano, um programa com vocês, tá? Vamos fazer o convite para vocês virem aqui para a gente falar das questões relacionadas ao guardião de piscina, ao salva-vida, inclusive a questão da convenção coletiva de vocês, tá bom? Então, voltando ao tema, assim, o meu xará falou uma coisa muito importante, da questão da importância do jurídico para as entidades sindicais e também do custo que isso tem. E a gente vem participando de alguns eventos da nossa federação em relação aos julgados do STF, onde o Cláudio explorou muito a questão do tema 1118. Tá? E da mesma forma que a gente vê que num determinado aspecto o STF favoreceu o movimento sindical, a gente também vem com uma política assim, neoliberal, não é isso, Cláudio? A questão da pejotização, a questão da terceirização sem limite na atividade fim, a questão que daqui a pouquinho você vai poder ter uma empresa sem empregado com a CLT. Até foi dito que daqui a pouquinho a CLT vai ser facultativa. Tá? E quando você quer acabar com o direito do trabalho, com os direitos trabalhistas, quando você quer acabar com a relação de emprego, porque a grande discussão é essa, você tem que começar por onde? Você tem que primeiro derrubar, transformar em pó as instituições que defendem a relação de emprego, as instituições que defendem os trabalhadores. E quais são essas instituições? São as que compõem o movimento sindical, que são os sindicatos, as federações, as confederações, é o Ministério Público do Trabalho. E como que você acaba com essas instituições? Você faz um pequeno gargalo na questão econômica, na questão financeira. Então, o que nós tivemos, na verdade, foi uma violência contra as entidades sindicais, com o fim, de repente, de imediata obrigatoriedade da contribuição sindical, porque muitas entidades se transformaram em pó e até aquelas maiores tiveram que diminuir a sua prestação de serviço, porque tudo isso tinha um custo. E no movimento sindical você tem que ter pessoas de excelência, você não pode ter qualquer advogado fazendo uma negociação coletiva, você não pode ter qualquer advogado dando assistência para o trabalhador numa audiência trabalhista. Tudo isso gera muito custo, você não pode ter qualquer assistente social atendendo, e você tem que qualificar as suas diretorias. Então, nós conseguimos, com a eleição do Lula, o retorno do movimento dos trabalhadores, conseguimos uma pequena vitória, que foi essa questão do STF do tema 935. Tá? E isso para a gente serviu de um alento, porque nós podemos voltar a movimentar as questões sindicais. Temos ainda muitas dificuldades. O Cláudio, que faz negociação coletiva aqui, Gilberto, o Chico, a gente tem muitas dificuldades ainda. Mas é importante destacar que os sindicatos eles têm que fazer uma melhor comunicação com os trabalhadores, porque com toda essa política neoliberal aumentou o preconceito em relação aos sindicatos. Tem trabalhador que não conhece o sindicato e não quer conhecer. Tem trabalhador que vai no sindicato com raiva do sindicato, porque acha que tudo que ele tem
veio de mão beijada do empregador. Ele desconhece a luta do jurídico, do sindicato, dos dirigentes sindicais, do movimento sindical, para ter aquele... Eu vi agora, Cláudio, você vai se assustar. Eu vi um podcast aonde um determinado, já foi político, já foi deputado federal, foi cassado, tá? Onde ele estava defendendo que ele é a favor do fim do 13º, o fim do terço de férias e fim da FGTS. Para ele, a FGTS para ele é descontado do empregado. Quer dizer, a gente tem toda essa política contra os direitos trabalhistas. Então é muito importante a gente ter essa campanha de esclarecimento e muito importante que a gente tenha programas com pessoas iguais a vocês, que possam esclarecer para todos os trabalhadores, para todo o movimento sindical, de como é que funciona realmente as engrenagens da negociação coletiva e da contribuição sindical. Então, eu só tenho a agradecer a presença do Dr. Cláudio Goulart, do Gilberto, aí, presidente do SEMAC do Rio, do Francisco, aí, tivemos em Mangaratiba, não foi, Francisco? Passamos lá alguns dias lá. Companheiro de luta. Companheiro de luta aí lá. Tá, então agradecer a presença de vocês aí e que vocês retornem o mais breve possível a essa casa, não precisa ser da federação, mas é esse programa, é esse podcast aí da FETES, tá bom? Obrigado aí pela participação de vocês. Passo a palavra então agora para o Dr. Cláudio Goulart fazer suas considerações finais. Bom, eu vou ser bem objetivo, primeiro agradecer aí, parabenizar aí a FETES, agradecer a presença do meu presidente Gilberto, Chico, diretor, Cláudio Rocha, a Domênico. Eu só vou fazer só um contraponto aqui. Quando eu falei que eu sou contra o imposto sindical, isso sempre fui, né? O que a legislação não fez é dar um tempo para isso. O erro foi ela não deixar que as entidades sindicais pudessem ter um fôlego, que não era só entidade sindical, era a entidade sindical, federação e confederação. Se adequar, né? Se adequarem a isso novo. Porque toda a legislação, quando você faz, quando ela visa uma mudança futura, ela tem um prazo para você se adequar a isso aqui. Então, o erro dela, da reforma trabalhista, e tem muitos erros, tem algumas coisas boas. Por exemplo, negociar acima do legislado, se o sindicato não é fazer coisa absurda sobre aquelas cláusulas pedra, mas deu outra legitimidade ao sindicato, né? Então, é somente para fazer esse contraponto, né, que o problema da legislação trabalhista, né, eu tive com um dos que fez essa reforma, na realidade o tempo eles tiram fazer a reforma geral. Aliás, o Michel Temer falou, eu não vou bancar isso mais do que ser o contraponto disso aqui, porque era muito mais extensivo do que foi, né? E dizer o seguinte, existe, e aí eu vou deixar aqui já um convite para que a gente possa falar desse tema 1118. Né? É um tema importantíssimo. Vocês já presenciaram a doutora Ilma, né? É Ilma, né? A procuradora, né? Doutora Iliana. Iliana. Ielana, né? Teve lá, inclusive, o doutor Helder perguntou por que a gente não ficaria, né? Lá também que a gente fez um contraponto com ele na escola nacional mesmo, Associação Nacional dos Procuradores e Procuradoras do Ministério Público do Trabalho, né? Eu acho que é importantíssimo esse tema, né, para que os sindicatos realmente tenham em mente, e vai contra isso aqui, esse tema é importantíssimo, porque o sindicato tem essa legitimidade de fazer essa denúncia, inclusive tem inclusive um questionário do próprio Ministério Público do Trabalho, como é nacional, como você pode, inclusive, formular essa denúncia junto com ele, né? Então é importantíssimo isso. Então o sindicato tem um poder de fogo muito grande a respeito disso. Tem, porque já foi no tema 935, você já tem uma fonte de custeio. Dentro do decreto do Lula, veio esse tema que nós abordamos, né, que é o 1118, né, em diversos locais já. Eu venho fazendo palestra na subseção da ordem a respeito disso. Eu vou deixar até aqui já o que me agradou muito, a presidente lá, a Ana Gleice, de Macaé, todos os juízes lá não chamavam a Petrobras subsidiariamente nos processos. Depois que eu fiz a palestra lá, elas começaram a entrar e os juízes mudaram o entendimento dele, estão chamando a Petrobras, né, no polo passivo da ação, ou seja, subsidiariamente, que antes não aceitavam. Nós temos ação aqui lá no sindicato que não aceitou a Petrobras, você lembra disso, né, Gilberto? Não aceitou. Hoje, ela é obrigada. Se for
comunicado que há irregularidade no contrato de relação de trabalho da empresa contratada com a contratante, ela é chamada subsidiária e vai responder solidariamente se os encargos sociais também não estiver correto. Então, é um tema de fundamental importância para as entidades sindicais. E fico aí à disposição, Domênico e Cláudio, que agradecer também ao nosso presidente Meirelles, que não está aqui, que abriu isso aqui, o Léo, né, que é o nosso bastidores aqui. Ele não gosta muito de me atender não, porque eu só passo problema para ele, né? Ele fica um tempo comigo. Mas também você só recebe problema, né? Eu tenho que ter um contraponto, né? Até porque eu sentado numa mesa, vou finalizar, o Alberto não está presente, o Meirelles estava, eu estava numa mesa, e quando veio o problema da informática, eu estava lá com dificuldade de acessar. E pedi ajuda a ela me deu, não resolveu. Na terceira vez que eu pedi, ela falou, doutor, o senhor não sabe mexer com isso não? Eu falei, queria informática, que eu não estudei informática, eu estudei direito. Eu né? que aguento. Né? E aí o juiz pegou, pediu que ela se retirasse da sala e chamou o outro, né? Porque eu não tenho, eu não estudei informática, eu estudei direito, né? Mas enfim, eu agradeço aí a presença de todos, Beto aí, já passando por cima de todo mundo, vai para suas considerações finais. Isso. Bom, quando se fala a questão do trabalhador, né, as categorias não conhecer o sindicato, não ter entendimento, enfim, eu gostaria de, assim, bem sinalizar, eu já fiz parte de alguns sindicatos, vamos dizer assim, de algumas categorias. Primeiro, eu fui da indústria, trabalhava no laboratório, depois eu fui do comércio e fui ativista também do sindicato dos bancários, que eu fui bancário durante 4 anos. Então, assim, eu sempre me dediquei muito em conhecer o sindicato da categoria a qual eu pertencia, né? E hoje, nesse sindicato, né, de AC Conservação, fazendo jus também, graças a Deus, estando aqui como diretor-presidente, eu sempre briguei pelas causas, né, do trabalhador, e eu acho que todo trabalhador tem que conhecer o sindicato ao qual ele pertence e ele tem que valorizar. Porque para você cobrar alguma coisa, você tem que conhecer o que você tem de direito de cobrar. Então eu digo assim, essa categoria, ela precisa buscar conhecer também um pouco mais do sindicato, o seu sindicato, que representa a sua categoria, porque é muito fácil você ouvir o patrão, ouvir os outros dizendo que sindicato só presta para tirar dinheiro, sindicato só presta para descontar, e você embarca nessa onda sem buscar conhecer esse seu sindicato. Então fica aí o convite aí para a categoria aí conhecer seus sindicatos, saber os seus benefícios e entender que patrão sempre vai ser contra o sindicato, porque é o sindicato que incomoda eles. Né? É o sindicato quem busca os direitos. E quando se tira direitos, né, do sindicato, ele simplesmente vai começar a tirar aquele que defende os direitos mesmo do trabalhador. Porque hoje, como o doutor Cláudio acabou de falar aí, daqui a pouco estão querendo tirar o 13º mesmo, vão tirar, mas para tirar o 13º, primeiro tem que acabar com o sindicato, né? Porque o sindicato vai defender isso. As centrais sindicais, né? As federações, vai sempre defender esses direitos, mas se acaba com quem defende, é muito fácil depois a gente acabar com o direito do trabalhador. Fica aí o nosso recado a esses trabalhadores que precisam conhecer melhor o que o sindicato faz. Sim, pessoal, e ó, o Ciemaco Rio também tem a página no Instagram, o @Ciemaco_Rio, e também tem a página na internet, no www.ciemaco-rio. Só um minutinho, que tem uma cola aqui, gente, rapidinho. Olha, muito bem lembrado. .com. Então, gente, né, você pode acesse o site do Ciemaco, tem muita informação lá, é bem atualizado, o Instagram deles também é bem atualizado, tudo na palma da sua mão, não deixe de compartilhar, seguir, comenta, pergunta, manda lá no direct mensagem para eles, assim como para o Sindicato dos Advogados, se tem algum advogado colega do Dr. Cláudio, né, de trabalho, quiser alguma informação também, eles têm o site, né, do sindicato.
tem o Instagram também do Saerj, né? Então, não gente, tem desculpa. não tem desculpa. Você por não pode conhecer. conhecer o sindicato através das redes sociais. Mas é claro, as nossas portas estão abertas, né? Basta querer. Para receber todo trabalhador que quiser nos conhecer. Gente, eu quero aqui, tem mais gente interagindo com a gente hoje, gente. Deixa eu dar aqui, Fala, já que eu Roberto. também estou minhas considerações finais, Fala. eu gostaria de agradecer o convite, agradecer, parabenizar o Dr. Cláudio com a exposição dele, parabenizar o nosso companheiro Léo ali por estar fazendo com que Nosso suporte. isso chegue aos nossos internautas. Agradecer a você, Domênico, que ontem me fez uma convocação assim mais que incisiva. Dr. Cláudio, Dr. Cláudio também que está aí participando ativamente, muito bom, parabéns. E parabenizar também o companheiro Francisco que está se Semaco Rio e você pela lembrança aí das nossas redes sociais. Até lembrando que em breve o Francisco vai estar nesse lugar aí falando um pouquinho sobre ambiente de trabalho, não é isso, Francisco? Isso, Vai ser bem-vindo, hein, companheiro? Estaremos aí. Vamos Já na preparar contribuição. isso. Gente, a gente tem aqui a interação do Mário Luiz Alves Pedro. Ele está falando bem interessante, vamos lá. Gostaria que fosse debatido os 5 dias do ano que os trabalhadores mensalistas deixam para a empresa. O companheiro Mário, aí eu vou falar aqui a sua proposta, mas a gente vai ter que, o nosso podcast já está encerrando e a gente vai ter que deixar esse assunto para um próximo podcast. Mas eu vou trazer aqui à mesa para todos saberem qual é a sua pergunta, tá bom? E depois fala pra gente de onde você é, tá? A gente quer te conhecer. O ano tem 365 dias e o trabalhador recebe 30 dias mensais, perfazendo um total de 360 dias de salário. Cara, é bom de matemática. Acho que já é hora de recuperar esses dias da classe trabalhadora mensalista. Sei que vocês irão atentar a esta questão. Parabéns a todos. Obrigada, Mário, pela sua participação. Como eu falei, a gente já está chegando ao fim do nosso podcast, mas a gente traz esse tema em um outro momento, né, doutor Cláudio? Para a gente conversar. Quero mandar uma boa tarde para o Paulo Bernardo. A gente viu aqui a sua mensagem, tá bom? Obrigada por estar conosco. Quero também dar uma saudação especial ao nosso diretor Valdir. Valdir, grande Valdir. Seu Valdir, estou muito feliz de o senhor estar conosco assistindo, tá bom? Aparece na federação para tomar um café. Aí. Valdir na federação, tá? Que nós ainda estamos sem elevador lá. Gente, para quem não sabe, o seu Valdir, né, é o nosso diretor mais velho. É mesmo. Especial demais ele, tá bom, seu Valdir? Parabéns Mais aí. experiente, vamos Mais dizer experiente. Mais vivido. É jovem Disse. há mais tempo. assim. Jovem há mais Isso. tempo. Mais vivido. Dirce, boa tarde. Delaí, muito obrigada pela participação, obrigada a todos pela participação e mais uma vez eu quero te lembrar. Compartilha, comenta, curte as nossas páginas na internet e como eu falei, né, no começo sobre a nossa campanha do mês, esse mês é um mês bem especial, como todos os meses nós temos campanhas especiais. Para você que é homem, trabalhador, não se deixe de lado. Faça seu exame, se cuide, você é importante para a sua família, para os seus amigos. Então não se deixe de lado. E mulheres, se vocês estiverem sofrendo algum tipo de abuso, denunciem. Isso também, não se calem, denunciem. Isso é muito importante. Coragem. Isso aí, tenha coragem, seja forte e corajosa. Olha, eu também vou pedir aqui, Não Domênico. pede, Eu vou pede. pedir que essas mulheres sejam corajosas e façam com que esses homens vá ao médico se cuidar. Isso aí, também. Muito bem, Gilberto. Gente, Seria boa. muito obrigada, doutor Cláudio Goulart, nosso assessor jurídico, presidente do Saerj, Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, meu companheiro Gilberto Alencar. Muito obrigada por estar conosco, por atender o nosso pedido. Francisco, obrigada pela força. Doutor Cláudio, minha dupla. Tamo junto. Muito obrigada, Léo. Obrigada. E até o próximo podcast FETERJ na quarta-feira que vem. Aguardamos vocês. E vem conosco. Vem com conosco, a todos. gente.